Sim, os animais têm alma. E eu fico surpresa e decepcionada quando eu vejo que ainda existem pessoas que pensam o contrário. Eu sinto pena delas. E além de terem alma, são almas muito mais puras e evoluídas que as nossas. Pobre de quem não percebe. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com uma historinha para dormir, que é uma lenda irlandesa. Mas que de lenda não tem nada. Em meio a um bosque, nos arredores de Dublin, está a mansão Killarkey. A mansão foi originalmente construída no início do século XVIII como a residência da família Massey. Mudou então para as mãos de um conde, cruel e sádico, que era odiado e temido por toda a cidade. E, na minha opinião, era um vagabundo que odiava gatos pretos. Por ordem dele, foi mandado construir uma torre onde, juntamente com os membros mais ricos e poderosos da região, realizava os rituais do Hellfire Club. E em um desses rituais, um gato preto foi queimado. Merecidamente, ele foi morto, tempos depois, a pauladas pelos moradores. Em 1750, os moradores também acabaram colocando fogo em tudo, destruindo boa parte da construção. E isso aconteceu após descobrirem que um jovem, recém-chegado à cidade, ficou preso na torre por muitos dias e depois espancado até a morte em mais um ritual. E pelo menos mais 3 pessoas tiveram o mesmo fim. A mansão passou muito tempo abandonada até que, em 1968, Margaret O'Brien e o marido compraram a propriedade para transformá-la em um centro de artes. E enquanto as reformas eram feitas, o casal resolveu morar lá para acompanhar de perto as obras. As coisas iam bem, até que os operários passaram a relatar com frequência que estavam ouvindo estranhos sons vindos do lado de fora da casa, como se animais selvagens estivessem rondando. E por estarem em meio ao bosque, isso realmente era possível. A princípio, a senhora O'Brien não deu muita atenção, já que até o momento não tinha escutado nada, mas resolveu manter as portas trancadas durante a noite só por garantia. Numa dessas noites, a caminho de seu quarto, ela deu de cara com o que parecia ser um enorme gato preto sentado no meio do corredor. Ela se assustou e acabou chamando a atenção do gato, que a encarou com um olhar, segundo ela, mais assustador que ela já viu na vida. Jamais tinha visto nada parecido nos olhos de qualquer outro animal. Tinha certeza de que não se tratava de um gato doméstico. Inclusive, lembrava uma pantera. E ao mesmo tempo em que a senhora O'Brien recuou lentamente, ela tentava imaginar o que diabos uma pantera estaria fazendo ali. Mas quando ela olhou para trás, o gato tinha desaparecido. Alguns dias depois, um dos pintores, na intenção de adiantar o serviço, chegou para trabalhar ainda de madrugada e já estava trabalhando quando uma porta ao lado dele se abriu sozinha e muita névoa invadiu a casa. E ele teve a certeza de ver uma figura parada entre as brumas. Paralisado, ele continuou a olhar a silhueta que entrou na casa rosnando e andando de um lado para o outro. Tudo o que ele ainda conseguiu ver antes de sair correndo apavorado foram 2 olhos assustadoramente brilhantes. A senhora O'Brien achou então que seria melhor chamar um padre, que benzeu a casa para a inauguração. E o centro de artes começou a funcionar. Até que um grupo de idiotas, sabendo da lenda do gato fantasma, deu um jeito de realizar uma sessão, escondidos, usando uma tábua Ouija lá dentro. E foi o suficiente. O gato estava de volta e junto a ele os fantasmas de 2 freiras que aparecem constantemente para os visitantes. Ao saber de tudo isso, um estudioso do sobrenatural foi até lá e constatou a presença das assombrações.
e disse mais, que aquelas duas freiras eram membros ativos do Hellfire Club. Decoradores que trabalhavam de madrugada ficaram apavorados quando o trabalho foi interrompido por um vento gelado que fez com que a porta se abrisse bruscamente. Diante dos olhos deles, uma figura de capuz surgiu do nada e ficou um tempo parada. Sumiu, tão repentinamente quanto apareceu, mas deixou uma atmosfera pesada e fria, fazendo com que os homens abandonassem tudo o que estavam fazendo. Já com a galeria em funcionamento, um artista plástico preparava sua exposição, quando, olhando pela janela, viu um enorme gato preto sentado na grama. Estranhando o tamanho do animal, ele foi até o jardim, mas nunca conseguiu chegar perto. Tudo o que ele dizia era que os olhos do gato o deixavam paralisado de medo. Após tantas aparições, um grupo de médiuns sérios resolveu fazer outra sessão, inclusive contando com a presença de um renomado paranormal. Eles queriam descobrir o que de fato estava acontecendo, o que estava assombrando a casa. Foi usado novamente o tabuleiro Ouija, mas as respostas das perguntas eram impossíveis de entender. Apenas as luzes que piscavam e a temperatura oscilava muito, mas não houve nenhuma resposta inteligente. Só que depois disso, os fenômenos ficaram mais fortes e durante a noite era possível ouvir batidas nas portas e sons parecidos com arranhões. 4 dias depois, os médiuns voltaram a se reunir no salão principal e durante a sessão ouviram barulhos muito altos vindos dos andares de cima. Ao verificar, constataram que móveis antigos e bem pesados que ficavam em salas trancadas o tempo todo tinham sido arrastados. Por alguns dias tudo se acalmou, até a proprietária encontrar os quadros expostos e as obras de arte estragados. Então ela resolveu chamar novamente o padre, que conseguiu a permissão da igreja para um exorcismo. Só que os fenômenos persistiam. Depois disso, contas de rosário começaram a se materializar e aparecer misteriosamente espalhadas em vários cômodos da casa. Isso aconteceu durante vários dias seguidos, até que de repente o fenômeno da materialização parou. Durante as escavações para a reforma na cozinha, foi encontrado um esqueleto humano que posteriormente foi enterrado com dignidade. Junto a ele havia uma estatueta de algo que lembrava um demônio, que provavelmente pertencia ao clube Hellfire. E atrás da torre, outra surpresinha, foi encontrada outra ossada completa de um anão deformado, que nunca foi identificado. O tal artista plástico pintou uma tela com o gato, e essa tela está até hoje exposta na mansão Kilaki. Bom, em 1976 a senhora O'Brien vendeu a propriedade, que permaneceu aberta à visitação. Mas as coisas ainda acontecem por lá. Recentemente, em 2007, mais uma reforma, pequena dessa vez. E os operários, por brincadeira, colocaram o quadro do gato de cabeça para baixo e voltaram a trabalhar. As ferramentas elétricas começaram a ligar e a desligar sozinhas, e algumas estragaram. Desconfiado do motivo, um deles recolocou o quadro na posição correta, e só depois disso eles conseguiram trabalhar em paz. O atual zelador também teve uma experiência em uma noite fria e escura de inverno. Ele contou que despertou no meio da madrugada com dificuldades para respirar e viu uma névoa negra e muito densa se aproximar dele e atravessar seu corpo. E ele não sabe dizer o que era. É claro que investigadores paranormais foram até Kilaki. Muitas foram as evidências, como orbes, sombras, névoas e sons. Mas nada foi tão surpreendente e maravilhoso quanto a psicofonia captada pelo investigador, que ao perguntar quem estava ali, teve como resposta um miado. Semana que vem eu volto com mais uma história. Lendo ou não importa. É só mais uma historinha para dormir. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório.
Boa noite. Vão dormir.